E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aqui hoje para falar novamente da América, mas hoje a gente vai falar de uma regionalização diferente desse continente, que é a regionalização sociohistórica, socioeconômica, histórico-econômica, enfim. É uma regionalização diferente daquela de América do Norte, América Central e América do Sul. Aquela de lá só considera as localizações. Essa regionalização aqui, ela considera a situação econômica dos países, a história pela qual esses países passaram e as sociedades que se desenvolveram nesses países. E baseado nisso, vai dividir a América em apenas duas grandes regiões: América anglo-saxônica e América latina, ok? Essa é a história. Agora, qual é o motivo, qual é a razão por trás dessa divisão? Por que só tem duas e quais são as semelhanças que essa América tem e as semelhanças que essa América tem? Quer dizer, as semelhanças que esses dois países têm entre si para formarem uma região e as semelhanças que essa penca de países tem entre si para formarem outra região. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da história da América, ok? Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é a seguinte: essa América foi colonizada por países europeus, certo? Por um processo que a gente chama de colonialismo, né? O Brasil passou por isso, foi colonizado pelos portugueses. A Espanha também foi um país muito poderoso que colonizou muitos territórios aqui. A Inglaterra também, a França também, a Holanda inclusive. Vamos seguir para a gente ver. Aqui a gente tem um mapa que mostra a data das independências desses países, ok? E aí a gente vê aqui o nosso Brasil, né, 1822, mas a gente vê outros países aqui, 1825, 1818, 16, tudo mais ou menos 1800, mais ou menos no mesmo período. Tirando algumas exceções, né, como exceções aqui a gente tem Guiana e Suriname, ó, que fazem algumas décadas só. Ilhas aqui também como Trinidad e Tobago, foi em 1962, faz pouco tempo também. Panamá também faz menos tempo comparado ao Brasil e os outros países. E por aí vai, né? Tem a Jamaica aqui também em 1962, mas no sentido geral foi tudo a partir de 1800, ok? Mas é importante que a gente dê uma olhada. Eu separei essa lista aqui no Wikipedia mesmo, que traz uma ordem cronológica da independência desses países. E a gente vai ver que o primeiro país do continente americano a se tornar independente, foi os Estados Unidos, né? O esquema lá das 13 colônias, tinha 13 colônias, com um território colonizado pelos ingleses. E você vê que a independência dos Estados Unidos aconteceu bem antes de todas, né? Em 1776, várias décadas antes, ok? O Brasil está aqui, ó, em 10º lugar, 1822. E aí, aqui a gente vê que a lista dos 1800 e bolinha é grande, ó. Começa com Haiti e passa por vários países. E aí, depois de 1838, a gente tem um salto para 1860 e depois a galera de 1900. Ó, boa parte ilhas ali, Suriname, que eu mostrei para vocês e tal. E outra coisa que também é interessante de a gente observar um padrão aqui é o seguinte: a gente tem primeiro a independência dos Estados Unidos, que foi independência dos ingleses, né? Eles lutaram lá, teve conflito e tal, eles conseguiram independência. Depois tem o Haiti, quem estava colonizando era a França, e depois a gente tem uma onda de países espanhóis, ó. Onda de países espanhóis que estavam sob domínio da Espanha e conquistaram a independência. Aí a gente tem o Brasil, né, que foi colonizado por Portugal, a Espanha, e os últimos, aqueles que já é depois de 1900, a maior parte deles é tudo da Inglaterra. Fica aí a curiosidade também. Por que isso acontece? Porque quando um país conquista a independência, o resto já se organiza e luta pela mesma independência, quando eles estão dominados pelo mesmo colonizador. Então, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, tudo dominado pela Espanha. Quando um começa a lutar, os outros países também vão tudo atrás, né? É um movimento grande que acontece. Tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: os Estados Unidos, ó, tem uma independência bem anterior à de todos, ok? A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte: os países aqui da América Latina tiveram uma colonização diferente dos países da América anglo-saxônica, certo? Como assim uma colonização diferente? Os historiadores dizem que a América Latina, esse território aqui todo, ocorreu um processo que a gente chama de colônia de exploração, ok?
O que é colônia de exploração? É muito simples. A metrópole, que é quem está colonizando, no caso aqui principalmente Portugal e Espanha, coloniza esses territórios tentando explorar dele a maior quantidade de riquezas possível. A intenção é enriquecer, extraindo riquezas desse território. No caso do Brasil, foi principalmente plantando cana-de-açúcar. Aí depois eles descobriram o ouro na região de Minas Gerais, Mato Grosso e tal. Também exploraram o ouro. E nos países aqui colonizados pela Espanha, cara, foi principalmente o ouro, cara. Eles encontraram ouro em muitos territórios por aqui, extraíram toneladas e toneladas de ouro. Isso é uma colônia de exploração. Você explora o máximo possível de riquezas daquele território. Já aqui não, mano. Aqui foi colônia de povoamento, que a gente chama. Feita pela Inglaterra, principalmente, mas também pela França, no Canadá. A colônia de povoamento, essa exploração sobre o território é mais leve. A intenção é diferente. Você meio que tem outra ideia. Você pensa assim, ó, se eu desenvolver melhor a minha colônia, eu vou ter mais lucros com isso. Certo? Não explorando o máximo possível, que daí ela vai ficar sempre com uma economia enfraquecida. Se eu ajudar a colônia a se desenvolver, depois eu vou ter mais lucros com isso. Outra coisa, a Inglaterra também já começou ela tinha a ideia de vender produtos para suas colônias, certo? Então, se a colônia tivesse bem desenvolvida, ela venderia mais produtos. Então, era outra ideia que eles tinham. Então, os laços eram mais leves assim. A colônia aqui dos Estados Unidos teve mais espaço para se desenvolver. A elite que tinha nessa região, né, tinha mais espaço para enriquecer. Então, eles já começaram, por exemplo, a se industrializar muito antes do que os países da América Latina começaram a desenvolver suas próprias indústrias. O mercado interno se desenvolveu muito antes e muito mais forte do que os países da América Latina, porque eles foram colonizados de uma maneira diferente. Okay? Então junta essas duas informações. Eles foram colonizados de uma maneira diferente. Os Estados Unidos conseguiram independência muito antes dos outros países. Isso daí vai ter consequências no resto da história. Por isso que esses dois países se diferenciam tanto desses outros países aqui, porque a história deles começou diferente e se desenvolveu de uma maneira diferente. Eles foram muito menos explorados do que a gente foi aqui na América Latina. E aí a outra curiosidade, né, a origem dos nomes. América Latina, porque a maior parte dos países aqui fala línguas que têm origem no latim, principalmente espanhol e português. E aqui a maior parte da população fala inglês, né, que é uma língua que tem origem na Inglaterra, e o povo inglês tem origem em dois povos, os anglos e os saxões, né? O inglês surgiu da fusão desses povos, então a gente chama aqui de América anglo-saxônica, ok? Bom, olha aí, ó, os idiomas falados, para vocês verem que, assim, claro que está generalizando, né? Mas em grande medida é isso. Olha só, a América Latina, do México para baixo, o espanhol domina. Tem outras menores espalhadas por aí, mas o espanhol domina. E no Brasil, o português domina, né? São duas línguas de origem do latim. Claro que a gente tem exceções, né? A gente tem, por exemplo, Guiana Francesa, que fala francês. A gente tem Suriname, que fala holandês. A gente tem a Guiana normal, que fala inglês, né? A gente tem outras exceções aqui, depois a gente vai dar uma aproximada. E olha lá em cima, quem que domina? O inglês, né? O inglês. Na América Anglo-Saxônica, quem domina é o inglês. E aí, claro, tem o Canadá, que tem duas línguas, né? O inglês e o francês, por isso que tá riscadinho. E essa região do Canadá aqui, ó, predomina o francês. Tem uma região do Canadá que eles falam predominantemente francês, ok? Tudo bem. Aqui também é outro mapa das línguas faladas, né, e tal, mas é basicamente a mesma coisa, inglês e francês. Aqui a maior parte espanhol e o Brasil português. Mas tem outra imagem aqui que traz de uma maneira mais detalhada, tá? Porque não é tão simples assim, não é tudo espanhol, não é tão simples. Olha só, o espanhol predomina aqui do México para baixo. Só que quando a gente aproxima, a gente vê que tem países que falam outras línguas, né? Esses três aqui eu já falei, mas por exemplo, esses dois países aqui, eles também falam as línguas indígenas que sobreviveram, né? O Paraguai é um exemplo, a população lá também fala Guarani, né? Vamos ver aqui, ó, com muito mais detalhe. Estão vendo como é muito mais complexo? Não é simplesmente falar, todo mundo aqui fala espanhol. Não, tem várias outras línguas, ó, dos povos originários da região que sobrevivem, ok? Inclusive no Brasil. A gente diz que no Brasil a gente fala português, mas olha esse mapa aqui. Mais de 45 idiomas, famílias linguísticas diferentes que tem só no nosso território.
Então imagina no resto da América. Eu trouxe isso daqui só de exemplo, porque às vezes a gente olha assim e fala, não, então aqui é simples, aqui fala tudo espanhol, aqui português, aqui inglês e francês. Não, não é só isso. Até esse mapa aqui que é mais simples já traz um monte de outras línguas. Ó. Ok? Só fica esse adendo aí. Muitas línguas são faladas no continente americano. Certo. E aí agora a gente vai começar a ver as diferenças socioeconômicas entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Primeira coisa que a gente tem que citar é a seguinte: a América Anglo-Saxônica se industrializou e consequentemente se urbanizou muito antes. A indústria cresceu antes, as cidades cresceram antes e foi uma urbanização que aconteceu já há bastante tempo. E na América Latina, a urbanização e a industrialização são processos recentes. Pode pesquisar. A industrialização do Brasil foi a partir de 1950, basicamente, e dos outros países foi tudo meio parecido, assim, do México também, da Argentina também. Os países mais industrializados da América Latina se industrializaram nos últimos 80, 100 anos. Okay? Isso vai ter consequências. Qual que é a consequência? A urbanização, o crescimento das cidades, também aconteceu de maneira muito acelerada. E quando as cidades crescem muito rápido, a gente vai ter determinados problemas que vão acontecer, né? O Brasil é um exemplo muito bom disso. A gente vai olhar agora alguns dados, só para a gente comparar. Aqui a gente tem um mapa de expectativa de vida, né? O tanto que se espera que a população vai viver. Isso de 2013. Aqui a gente consegue comparar, né? O que? Qualidade de vida, basicamente. Porque quando o país tem uma expectativa de vida alta, quer dizer que a população está vivendo consideravelmente bem nesse país, né? Tem acesso a uma saúde de qualidade, uma alimentação básica de qualidade. Então, é um país que tem uma qualidade de vida consideravelmente boa. É um índice que a gente usa assim para ter uma ideia. Não é obrigatório, mas é para ter uma ideia. E vejam, a América Anglo-Saxônica se destaca acima de 78 anos a expectativa de vida. Os únicos países da América Latina que conseguem pegar aí mais ou menos isso é aqui o Chile, a Cuba, né? Cuba tem uma qualidade de vida muito boa, e esse paizinho aqui em cima do Panamá, que eu acho que é a Costa Rica, mas eu não vou dar informação errada para vocês. A gente vai pegar aqui certinho para não dar Costa Rica, acertei. São os 3 países da América Latina que parecem ter ali uma expectativa de vida alta. O resto é tudo mais baixo, ok? Isso, como eu falei, é fruto da história pela qual os países passaram, né? Que foi diferente desde o início, como a gente viu. Aqui a gente tem mortalidade infantil, índice de mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? Crianças que morrem antes dos 6 meses de idade. Também é indicativo de qualidade de vida. Quando a mortalidade infantil é alta, quer dizer que a qualidade de vida nesse país não está muito boa. Nenenzinho morrendo quer dizer que a coisa está feia. A saúde não deve estar muito boa, a mãe não fez pré-natal, não teve alimentação direito, muita doença no país, algum problema sim. E quando a mortalidade infantil é baixa, quer dizer que o país tem uma qualidade de vida muito boa, ou pelo menos serviços de saúde muito bons. E olha quem se destaca: a América Anglo-Saxônica. Olha a América Latina, índices bem piores, ó. Quantidade de crianças que morrem a cada 1000, de 0 a 6 meses. Então, olha só, índices bem piores. Novamente, quem se destaca são o Chile, a Costa Rica e Cuba. Não parece os 3 que têm maiores índices, mas ainda assim não alcançam os 2 aqui. Só Cuba, né? E Cuba a gente sabe que é um exemplo de um país que tem um sistema de saúde que funciona muito bem. Então isso explica esse dado aqui, certo? Vamos ver o próximo que a gente tem aqui. Olha aí, violência. Homicídios a cada 100 mil habitantes. De cada 100 mil habitantes, quantos sofrem homicídio? E olha aqui a nossa legenda. Quanto mais escura a cor, pior é esse número. Novamente, quem se destaca? A América Anglo-Saxônica. E quando se tratam de índices assim, de qualidade de vida, normalmente o Canadá ganha dos Estados Unidos. Ok? Normalmente ganha dos Estados Unidos. Mas ainda assim os dois têm índices melhores do que a América Latina. Olha só o Brasil. O Brasil não está muito bem não, mas tem países muito piores, né? Agora olha aqui novamente o Chile se destaca um pouquinho, né? O Chile sempre se destacando em indicadores sociais aí. Vamos ver. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, né? Que a gente já deve ter conversado em algum dos vídeos, mas é aquele índice que indica basicamente a qualidade de vida no país, né? Ele varia de 0 a 1, então vai tipo 0, 0.100, 0.200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1. Acima de 800 já é muito bom. Então são esses 2 últimos aqui, ó. Dá uma olhadinha. Novamente, quem se destaca? América Anglo-Saxônica, ok?
A América anglo-saxônica tem destaque e a América Latina novamente com índices mais baixos. Então os indicadores socioeconômicos da América Latina são sempre piores do que da América anglo-saxônica, como eu disse, fruto da história pelo qual passaram. A Argentina aqui se destaca com um IDH um pouquinho mais alto, Chile, Uruguai também e alguns países no Caribe. Esse daqui é o PIB per capita. PIB é a produção total de riquezas do país e per capita a gente pega essa produção toda do país e divide pela população. Isso daqui é de 1997, isso daqui é de 2017. São dois mapas, né? E eles têm uma diferença de 20 anos entre eles. Mostra o desenvolvimento do PIB per capita daqui para cá, ok? Dá uma olhadinha no PIB per capita aqui, dá uma olhadinha aqui. Aí a gente vai focar, obviamente, no de 2017, que é o mais recente, né? Dá uma olhadinha no PIB per capita aqui só da América Latina. Ó. Olha quem se destaca: Argentina, Chile, Uruguai, México, Panamá e Costa Rica, ok? E ainda tem países com PIB per capita bem baixos. Ó. Esse mapa seria mais interessante se ele também mostrasse Estados Unidos e Canadá para a gente comparar, mas eles com certeza estariam verdinhos, ok? Um PIB per capita bem alto. Quando divide todas as riquezas pela população, dá um número alto, certo? E é isso daí. Isso daí é a regionalização da América baseada em critérios históricos, econômicos e sociais. América anglo-saxônica e América Latina. Colonização de povoamento, colonização de exploração. Línguas de origem anglo-saxônica, principalmente o inglês. Línguas de origem latina, principalmente espanhol e português. Quais são os principais problemas, então, que a gente pode dizer que a América Latina enfrenta? Problemas socioeconômicos. Bom, a desigualdade é muito grande ainda na América Latina, né? A má distribuição de renda, a urbanização acelerada e tardia a partir da década de 50 gerou muitas cidades que têm problemas com moradias precárias, né? Favelização, e os serviços públicos na América Latina também deixam a desejar, né? Principalmente saúde e educação. É só você olhar os índices de educação aí que você vai ver. O do Brasil, inclusive, fica abaixo de 80 lá nas posições, né? Então, a coisa não é muito boa nesse sentido. Mas, basicamente, fruto da história pela qual o continente passou. Certo, meus jovens? É isso daí, né? Então, não esquece regionalização socioeconômica. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. América Latina, do México para baixo. Ok? É nóis, então. Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço a todos.